Estudaremos agora o lançamento oblíquo. Então vamos visualizar o que acontece nesse tipo de lançamento. Vamos analisar assim. Imagine um projétil que foi lançado com uma velocidade inicial de 80 metros por segundo, com um ângulo de lançamento de 30 graus, como se fosse aqui um canhão disparando um projétil com um ângulo de lançamento de 30 graus. Esse projétil vai desenvolver um movimento parabólico, tá? Onde ele vai ter uma altura máxima, e quando essa altura for máxima, a velocidade Vy vai ser igual a zero. Também vai ter um alcance. Tá? Então esse movimento aqui, ele pode ser visualizado com uma composição de dois movimentos. Um no eixo horizontal x, que é um movimento uniforme, e um no movimento uniformemente variado no eixo y. Por quê? Porque no eixo y a velocidade varia no decorrer do movimento. Né? A velocidade vai diminuindo quando o projétil sobe e ela atinge uma velocidade igual a zero quando a altura é máxima. E a partir daqui a velocidade vai aumentando até quando o projétil atingir o solo novamente, a velocidade é máxima. Então nós temos que perceber que essa velocidade inicial, velocidade de lançamento de 80 metros por segundo, ela pode ser decomposta em duas velocidades, que nós chamaremos de Vx no eixo x e Vy no eixo y. Ela vai ser decomposta em função do ângulo θ de 30 graus. Só retomando aqui, esse ângulo de 30 graus, nós vamos utilizar a função seno e cosseno. Tá? Uma vez que eu tenho um ângulo de 30 graus, se eu tenho que perceber que esse cateto aqui, que é oposto, está vinculado ao seno. E esse cateto, que é adjacente, está ao lado do ângulo, ele está vinculado à ideia de cosseno de θ. Então vamos lá então, tá? Então vamos perceber aqui o seguinte, que Vx é igual a VO cosseno de 30 graus. Tudo bem? Vamos fazer as substituições. Então vai ficar aqui VOx vai ser igual a VO 80 vezes a raiz de 3 sobre 2. Também aqui, nós utilizaremos raiz de 3 sobre 2 igual a 1,7. Então teremos como resultado que Vx é igual a 68. O quê? Metros por segundo. Tudo bem? Vamos guardar esse resultado aqui numa caixinha que ele vai ser utilizado logo mais. Agora vamos definir VOY. Tá? VOY será o quê? VO vezes o seno de 30. Tudo bem? Então, seno de 30. Fazendo a substituição. VOY vai ser 80 vezes meio. Então, teremos como resultado que VOY é igual a 40 metros por segundo. Também vamos guardar aqui numa caixinha e será utilizado. Agora é o seguinte. Vamos agora visualizar as equações do movimento. Então, no eixo x, nós temos o quê? Um movimento uniforme. Então, nós temos uma equação do primeiro grau, certo? Então, no eixo x acontece o quê? O espaço ele é visualizado assim, x que é igual a x0 mais vt. Vamos adaptar essa formulinha aqui. Vai ficar x que é igual. O projétil foi lançado da origem, né? Então, o que acontece? x0 é 0, né? Então, vai ficar quem? Vx vezes t. Então, x que é igual. Vx é o 68. 68t. Essa aqui é a equação do espaço, tá? A equação que define o quê? Uma posição em função do tempo t. Agora vamos definir o quê? O que acontece no eixo y? No eixo y,
nós temos uma equação do segundo grau. Por quê? Porque é um movimento uniformemente variado. Então aqui temos uma equação do segundo grau para definir a posição, que seria essa daqui, né? Y é igual a y0 mais vt mais ou menos gt ao quadrado sobre 2. Adaptando a fórmula, esse y0 desaparece porque o projeto é lançado na origem. Então fica y que é igual a v. O v entra no lugar dele, o voy, né? Então fica voy t. Eu tenho que decidir mais ou menos todo lançamento que é contra a ação da gravidade. A gravidade é para baixo, né? Todos os corpos são atraídos para a Terra. Então, uma vez que eu lancei para cima, esse lançamento é contra a gravidade. Então, vai ficar menos. Aqui o g não vale 10? Vale. Então, 10 dividido por 2. Então, vai ficar menos gt ao quadrado sobre 2, né? Então, y que é igual a voy deu 40. 40t menos 5t ao quadrado. Tá legal? Então, essa aqui também é a nossa equação que define o que? A posição no eixo y em função do tempo. A derivada da posição é a velocidade. Tá? Isso aqui também é um conhecimento matemático que vocês já devem ter. Então, eu posso escrever que Vy, a derivada de 40t, some o t e fica o 40. A derivada de 5t ao quadrado fica 2 vezes o menos 5, dá menos 10. E o expoente t ao quadrado diminui 1 grau, fica t elevado a 1, que é t. Então, veja só, a partir do momento que eu cheguei na resolução do exercício aqui, eu posso responder as perguntas do exercício. Geralmente as perguntas é a mesma, tá? Em testes de vestibular e assim por diante. A primeira perguntinha questionada sempre é o tempo para atingir a altura máxima. Tempo para atingir a altura máxima. O que quer dizer altura máxima? Esse projeto ele atinge a altura máxima quando? Quando Vy é igual a 0. Né? Eu lanço alguma coisa para cima, ele sobe. A hora que ele não aguentar mais subir, ele começa a cair novamente. Então, a hora que ele não aguentar mais subir, quer dizer que ele atingiu velocidade igual a 0. Então, eu tenho que pegar essa equaçãozinha aqui, que é a equação da velocidade, tá? E fazer Vy igual a 0. Então, vai ficar Vy, que é igual a 40 menos 10t, no lugar do Vy, né? É o tempo. Então, aqui eu coloco 0, que é igual a 40 menos 10t. Né? 40 menos 10t. Como que eu resolvo isso aqui? Jogo esse menos 10 para lá, fica 10t, que é igual a 40. Lógico que t vai ser igual a 4 segundos. Uma conta bastante fácil, não vamos ficar perdendo tempo nisso aí, porque temos só 15 minutos para resolver esse exercício aqui. Tá? Agora é o seguinte, item B. O que é o item B é? A altura máxima. Como que eu calculo a altura máxima? Né? Eu tenho que saber utilizar essas definições, essas fórmulas aqui. Então, B, a altura máxima. A altura máxima que o projeto vai atingir. Tá? A altura máxima seria o quê? Meu y máximo, a posição máxima em um determinado tempo. Se eu calculei o tempo para atingir a altura máxima e eu sei que ele é de 4 segundos, eu vou ter que usar esse tempo de 4 segundos para posicionar o projétil. Então aqui eu vou encontrar o meu y máximo, ou a minha altura máxima. Então se eu pegar essa equaçãozinha aqui, ó, y, que é igual a 40t menos 5t ao quadrado, e fazer o que? Para t igual a 4 segundos, vai ficar y que é igual a 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. Então, eu terei o que? Y é igual a 160 menos 80. Tudo bem? Essa continha aqui, ó. Então, terei como resultado que y é igual a 80 metros. 80 metros será o meu o quê? O meu H máximo aqui, ó, 80 metros, tá?
Se eu calculei o tempo para atingir a altura máxima, utilizo o tempo para calcular a altura máxima. Item C, né? As coordenadas do projétil para tempo igual a 1 segundo. Então, veja só, para tempo igual a 1 segundo, vamos fazer aqui, ó. Tá certo? Então, para tempo igual às coordenadas, C, coordenadas para t igual a 1 segundo. Então eu vou ter que usar o quê? As equações do espaço, né? Aqui eu vou definir o que? O projétil do tempo igual a 1 segundo no eixo x. E aqui no eixo y. Então se eu tenho o eixo x e o eixo y, eu localizo o ponto aqui no movimento, no lançamento oblíquo. Então, vamos pegar a equaçãozinha do espaço no eixo x. X é igual a 68t. Se x é igual a 68t, se eu fizer t igual a 1 segundo, x é igual a 68 vezes 1. X é igual a 68. 68 metros. Tudo bem? Vamos guardar isso aqui. Agora o y. Quem que é o y? Y é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Também vou substituir o quê? O t igual a 1. Vamos escrever melhor aqui. Ó. Para t igual a 1 segundo. Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar aqui y é igual a 40 vezes 1 menos 5 vezes 1 ao quadrado. Teremos que y é igual a 35 metros. Tá certo? Então eu posso falar o quê? Que para t igual a 1 segundo, eu tenho um ponto P que vai 68 no eixo x, no caso seria 68 metros, e 35 metros no eixo y. Se eu construir aqui com escala, eu localizo o ponto. Vamos supor que o ponto fosse aqui. Tudo bem? Outro ponto é o tempo para atingir o solo. Veja só, se daqui a aqui eu gastei 4 segundos, é o tempo de subida. Para que ele possa retornar ao solo, eu vou gastar mais 4 segundos. É uma questão conceitual. Então a gente costuma dizer assim, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se eu lançar esse apanador para cima, ele demora 4 segundos para atingir a altura máxima. Ele vai demorar 4 segundos para retornar ao solo novamente. Então, eu posso falar o quê? Que, vamos apagar aqui então, tá? O tempo para atingir o solo seria de quanto? 8 segundos. Olha lá. E tem T, né? De tempo para atingir o solo. Para atingir o solo. Será de, vamos chamar de T. Olha lá. T que é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8 segundos. Tudo bem? Agora é o seguinte, o alcance. Alcance, né? Esse aqui é um tipo de exercício que é utilizado em balística, né? Muitas vezes na guerra, né, o pessoal disparava um tiro, né? E onde que ele vai cair esse tiro? Alcance. Entender. Alcance será o quê? X que é igual a 68t. É só eu fazer o que? T igual a 8. X que é igual a 68 vezes 8. Teremos que o alcance é igual a 544 metros. Tá? Tudo bem? Tem que ser rápido, pessoal, porque senão não dá tempo e depois o vídeo não é aceito no YouTube. Tá?